respondendo a uma pergunta feita pelo Pedrinho de Porto Velho, capital de Rondônia. Inclusive, um abraço para os meus parentes aí em Rondônia, Ji-Paraná e Porto Velho. Pedrinho pergunta o seguinte: pastor, o que o senhor acha de empresários que na igreja parecem verdadeiros adoradores, levantam as mãos, se emocionam, mas no cotidiano de suas empresas eles são desonestos? Quero dizer para o senhor que isso me perturbou tanto que eu já não sinto mais o desejo de congregar. Pedrinho, muito obrigado por sua participação, que o Senhor Jesus te abençoe. Eu quero lembrar-lhe que realmente igreja não é céu. Nós não temos na igreja pessoas perfeitas. Nós temos pessoas convertidas a Cristo num processo de santificação, porque conversão é uma coisa, santificação é outra. Em outras palavras, a pessoa nasce de novo, torna-se uma nova criatura, mas precisa santificar-se, e sem santificação ninguém verá a Deus. Infelizmente, além dessa realidade, nós temos ainda o joio no meio do trigo. Nem tudo que reluz é ouro. Então você chega na igreja e observa que empresários desonestos estão ali, de mãos levantadas, olhos fechados, chorando, alguns até falando em línguas, e você conhece a realidade prática deles, conhece o cotidiano deles, convive com eles, e isso realmente escandaliza. O Senhor Jesus diz o seguinte: é inevitável acontecer escândalos, mas ai daquele por intermédio de quem vier o escândalo. Melhor que se lhe amarrassem ao pescoço uma grande pedra de moinho e que ele fosse lançado em alto mar, ou seja, para morrer de morte bem morrida. Então Jesus está dizendo que é melhor morrer dessa forma trágica do que promover escândalo. A palavra escândalo no grego significa tropeço. Então, quando Jesus fala em pedra de escândalo, Jesus está falando de pedra de tropeço, ou seja, pessoas como você vão tropeçar e, ao tropeçarem, essas pessoas podem até cair. E algumas pessoas caem e não conseguem se levantar mais. Isso significa que o comportamento desses empresários desonestos sobre os quais você fala pode efetivamente causar a morte espiritual de pessoas que vão tropeçar no mau testemunho deles. Mas eu quero te dizer ainda algo muito importante. Olhe para Jesus, autor e consumador da fé. Jesus é o nosso padrão de conduta. Jesus é o modelo perfeito. Nós não devemos nos espelhar em ninguém. Nós devemos nos espelhar no Senhor Jesus. Nós devemos entender que todos nós somos frágeis, fracos, imperfeitos. Esses empresários são desonestos, tem outras pessoas que são honestas, mas são fofoqueiras, tem outras pessoas que são honestas, mas guardam mágoa no coração, e por aí vai. Significa que todos nós erramos, mas é necessário que nos despreendamos da velha roupa, da velha natureza, e nos revistamos da roupa de salvação, e sejamos cobertos com o manto da justiça, porque aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado em nosso lugar, para que nele, através dele, sejamos feitos justiça de Deus. No caso particular dos empresários que estão escandalizando o evangelho aí em Porto Velho, capital de Rondônia, a gente precisa sim orientá-los no sentido de que eles se arrependam. Justamente por isso o Senhor Deus diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, eu os ouvirei dos céus,
perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus está dando oportunidade de arrependimento. Caso eles não se arrependam, caso não queiram abandonar os seus maus caminhos, eles terão de sofrer sérias consequências, porque Deus estabeleceu a lei da semeadura. Tudo quanto a gente planta, a gente vai colher. Não tem como fugir a essa lei da semeadura estabelecida pelo Senhor. De modo que, mesmo havendo arrependimento, mudança de atitude, ainda haverá consequências de uma forma ou de outra. Porém, em não havendo arrependimento, além das consequências naturais para um caso como esse, há uma consequência muito pior, que o apóstolo Paulo chama de cair da graça de Deus. E por isso Paulo diz: olhe você que está em pé para que não caia. Se a pessoa não quer cair da graça de Deus, não quer permanecer distante do Senhor Jesus, é necessário que ela mantenha a vigilância. E por isso a Bíblia fala tanto sobre vigilância. Vigiem e orem, porque o adversário de vossas almas vive ao vosso derredor, buscando a quem possa devorar. É necessário haver total vigilância, muito cuidado, é necessário haver uma busca sincera por santificação. Eu repito, sem santificação ninguém verá a Deus.